Atualmente, a Square Enix tem mudado o jeito que eles fazem os jogos para tentar focar em um público mais ocidental, não só mudando o estilo dos jogos, como alterar o Final Fantasy de um jogo de turno para um jogo de ação, mas também alterando o jeito que as histórias de seus jogos eram contadas. Então ela abandonou os fãs desse tipo de narrativa, que gostam de um bom JRPG, para focar em um público mais diverso. E a Square nem faz questão de esconder esse fato, porque nós temos aqui essa matéria de 2022 que ela diz que Square Enix priorizará foco na criação de jogos para apelo de mercado global. Basicamente essa matéria diz que a Square está focando nesse tipo de mercado, já é uma matéria antiga, né? Então basicamente eles já botaram esse plano em prática, né? E o principal motivo de terem feito isso é que para eles competir principalmente no mercado japonês tornou-se uma luta devido à demografia cinzenta do país, já que essa demografia é de pessoas envelhecidas de uma população idosa no Japão, e que por isso eles tentariam focar no público mais jovem, né? Ao invés de focar no público mais adulto, né? Que cresceu jogando jogos de Final Fantasy, que cresceu jogando os jogos da Square. E a princípio isso aqui parece ser uma ideia meio burra, na verdade não só na época, como hoje em dia parece ser também uma ideia burra, porque muitas pessoas que cresceram jogando os jogos da Square, que cresceram jogando Final Fantasy, gostam do estilo da própria empresa, né? Gostam do estilo do jogo. E então eles já têm uma fanbase já criada, ligada ao modelo que eles criaram durante os anos, né? Então a população global inteira gosta do jeito que a Square cria os seus jogos, gosta do jeito que seus jogos são formatados, gosta de jogos de turno, gosta de jogos JRPG, gosta do tipo de história que eles contam, do jeito que eles contam. Então fazer essa alteração, já na época muitas pessoas já pontuaram isso, né? Que não faria sentido, já que o diferencial deles era justamente o estilo deles, né? E tendo esse público-alvo em foco, né? Que é o público diverso, o público global. Há alguns anos atrás saiu essa matéria que a Square Enix tinha um departamento de ética e disse para os desenvolvedores do remake de Final Fantasy VII para restringirem, ou seja, diminuírem os peitos de Tifa. Não que a Tifa ou qualquer outra personagem do jogo tenham ficado feias ou algo assim, eu acho que o Barangaverso não chegou no Final Fantasy, mas assim como muitos fãs de outros jogos, eu também me compadeço com quem espera uma fidelidade aos personagens, à estética dos personagens. Com certeza essa decisão aqui foi feita para não irritar as feministas que se sentiriam eternamente ofendidas caso isso aqui não fosse feito, caso tivesse uma personagem aí peituda. E vou deixar claro que realmente são as feministas, existem mulheres que gostam da Tifa, que criam personagens assim de si mesmas, completamente focados nessa personagem, criando até cosplays, e conheço até algumas que têm o nickname da Tifa. Então tem muitas mulheres que gostam da personagem e também reclamaram sobre isso, mas aqui eu estou falando especificamente das feministas que detestam mulheres bonitas, por exemplo, né? E é claro que isso meio que cobrou caro pra Square. O público dela em 20 ou 30 anos encolheu pela metade, então o peso dessas decisões recaiu fortemente sobre a empresa, porque objetivamente eles estão vendendo menos cópias dos seus jogos agora. E eu já vou deixar claro aqui que eu não sou um grande fã e conhecedor da franquia Final Fantasy. Eu joguei alguns poucos jogos, conheço uma coisa ou outra, mas não me considero um grande entendedor. Eu joguei todos, ok? Todos. Joguei todos, zerei todos. Mas pelo que eu pude perceber pelos fãs da franquia e sobre o que eles estão reclamando, é que jogos como Chained Echoes e Clair Obscur estão sendo para eles os melhores jogos de Final Fantasy sem ser Final Fantasy em décadas. Isso porque esses jogos são jogos de combate por turno sem terem vergonha disso e possuem histórias escritas de uma maneira autêntica. É claro que ambos os jogos não são jogos de JRPG de fato, mas que para os fãs realmente parecem como um. São jogos que não têm medo de serem excêntricos. Alguns apontam que se esses jogos tivessem sido lançados pela Square, como se fosse da franquia Final Fantasy, teriam vendido horrores, bem mais do que o sucesso que esses jogos já são. Para muitos, a Square só tem criado jogos de baixa qualidade, são extremamente culpados por não ouvir sua fanbase já estabelecida e por não colocar o mínimo de esforço em cada projeto. Outros apontam que um dos problemas atuais da Square
é ficar focando em reboots, na vez de focar em criar IPs ou continuar criando novos jogos de Final Fantasy originais. Os reboots parecem ser uma aposta segura, tendo em vista que a empresa só perde dinheiro, então a aposta na nostalgia parece ser o caminho mais fácil a ser seguido. E isso tudo culmina nessa notícia recente que a Square Enix foi atingida por uma apresentação brutal de 100 slides de um dos seus acionistas sobre suposta má gestão. Outros acionistas foram convidados a contribuir com opiniões francas, e a notícia já começa com essa pedrada aqui, falando que há alguns anos a Square já somou 140 milhões em perdas em projetos abandonados. Também tá falando aqui que o brilho está desaparecendo lentamente de Final Fantasy XIV e que os jogos de Final Fantasy estão tendo vendas lentas em todos os níveis. E até mesmo está dizendo que as IPs mais recentes da empresa não tiveram bom desempenho. A matéria aqui até lembra da Babylon's Fall, do jogo Babylon's Fall, que basicamente ninguém se lembra. E aqui eu também vou puxar o Forspoken, que foi um jogo totalmente focado no público ocidental. Basicamente esse jogo é o perfeito exemplo do jogo que foi um fracasso, que tem todas essas pautas meio que identitárias e totalmente o foco no ocidente, fez ele completamente ruir, né? Muitas pessoas acharam que esse jogo foi muito ruim, e ele foi o responsável por fazer a Luminous Productions meio que fechar. Então a gente consegue perceber pelo Forspoken de novo o Barangaverso aí entrando nos jogos, e é com Forspoken que a gente consegue ver como seria um Final Fantasy escrito literalmente para o público ocidental, na vez de ter uma temática para o público oriental, né, que a gente já conhece. E a matéria segue aqui dizendo, né, que o cara apresentou 100 slides sobre a má gestão para os principais acionistas. Cara, isso aqui é basicamente um dossiê gigante que essa empresa criou para mostrar as suas motivações para os acionistas, né? E a responsável por isso foi a 3D Investment, que detém uma participação de 14,36% na empresa e agora busca colocar outros acionistas do seu lado. E a matéria segue dizendo o seguinte: a 3D Investment afirma que a Square Enix, nos 3 anos seguintes, após ter substituído seu presidente, tem enfrentado os seguintes problemas de gestão. Primeiro, uma taxa de crescimento de receita lenta. Segundo, margem de lucros lentas. E mais recentemente, a SKEXHD registrou enormes perdas por imparidade em ativos de desenvolvimento de jogos que não têm poder aquisitivo. Então a SKEXHD está em uma situação muito séria. A empresa também afirmou que os seus planos para conversar com a Square antes dos 100 slides não foram frutíferos. O presidente Kiryu respondeu apenas com um breve e-mail afirmando que, sem abordar nenhuma das questões ou soluções específicas de gestão que havia levantado e sem fornecer qualquer explicação concreta do seu raciocínio, que o atual plano de negócios de médio prazo era suficiente e uma nova estrutura de revisão não era necessária. Basicamente falando que o plano era consistente e não precisava ser revisto. O que a gente consegue ver que não era o que era a realidade, né? Agora indo para outra matéria. Essa matéria também é desse ano, de novembro desse ano, que é que a Square Enix anuncia demissões em massa enquanto o plano de reestruturação retira desenvolvimento do exterior. Então essa matéria aqui concorda basicamente com a matéria recente, né? Que mostra que a Square também teve demissões em massa, e o motivo, né, se deve pelo que aconteceu atualmente, né, a sua má gestão. Aqui na matéria fala que mais de 100 empregos estão em risco, né, no caso em 6 de novembro, mas a gente sabe que muito mais pessoas provavelmente foram mandadas embora e vão ser mandadas embora por causa dessa reestruturação fundamental da Square Enix. E isso tudo pode ser uma grande vitória, né? Porque pode mostrar que a Square está voltando aos trilhos, né? Voltando a produzir conteúdos mais japoneses do que tentar focar no público ocidental e trazer só jogos que a fanbase não gosta, né? E aqui eu separei algumas pessoas comentando sobre o caso. Por exemplo, esse usuário falando o seguinte sobre a Square: inflaciona os orçamentos dos jogos a níveis absurdos, o desenvolvimento demora uma eternidade e há pouca ou nenhuma comunicação com os fãs, demite metade dos funcionários e os substitui por IA, cancela vários jogos para cortar custos com a minha IA, lança o jogo em um momento péssimo, não atendeu as expectativas ou não atende as expectativas e demite mais 500 pessoas, né? E esse é o modelo de negócios da Square Enix. Esse aqui é do usuário comparando Final Fantasy e as vendas de Final Fantasy com Clair Obscur.
Ele diz o seguinte: se a Square Enix quer entender por que as vendas dos Final Fantasy modernos são decepcionantes, precisa entender por que Clair Obscur vendeu tão bem. Clair Obscur vendeu 5 milhões de cópias em 6 meses, Final Fantasy XVI vendeu 3,5 milhões de cópias, Final Fantasy VII vendeu 2 milhões de cópias no lançamento, seguido por uma queda de 91%. Não temos mais estatísticas para o PS5, vendeu 1,6 milhão de cópias no PC. Isso pode parecer uma diferença de apenas alguns milhões, mas é muito mais significativo do que isso. Final Fantasy XVI e Final Fantasy VII tinha todo o peso do nome Final Fantasy por trás, um dos maiores nomes dos JRPGs por mais de 35 anos consecutivos. Ambos tiveram orçamentos gigantescos e foram produzidos por uma empresa bilionária. Ambos os jogos foram superados em vendas pelo primeiro, lançados por uma pequena e desconhecida empresa francesa. O marketing de Expedition 33 se resumiu a alguns trailers dentro do jogo e ao boca a boca. É como se um bando de jogadores de basquete de rua ganhassem da NBA. Além disso, Expedition continuará vendendo porque é um clássico atemporal e um jogo imperdível, enquanto Final Fantasy XVI e Rebirth não são. Como isso aconteceu? De acordo aqui com o usuário, porque a Sandfall entendeu seu público-alvo e se dedicou 110% a ele. Expedition parece vir de uma linha temporal alternativa, onde Final Fantasy continua evoluindo seguindo a fórmula de Final Fantasy VII a 10, e embora tenha feito isso, adicionou elementos interessantes de outros grandes jogos ao longo do caminho, como Dark Souls, Paper Mario, Legends of Dragoon e etc. Enquanto isso, a série Final Fantasy moderna tem sido uma decepção constante e inconsistente por mais de 20 anos. Sem Sakaguchi, a série perdeu o rumo. Até que a Square o traga de volta ou alguém que possa ocupar esse lugar, a série jamais se recuperará. Para que fique claro, a ideia de que Final Fantasy sempre foi sobre mudança é uma grande bobagem. Foi inventada por fãs iludidos para lidar com a dura realidade do que Final Fantasy se tornou sem Sakaguchi. Houve uma época em que você podia comprar um Final Fantasy sem saber nada sobre ele e ter certeza de que estava levando para casa um dos melhores jogos do mercado. Agora você precisa pesquisar por horas só para ter certeza de que é realmente o que está escrito na caixa, e aqui ele cita o Final Fantasy VII Remake. E aqui nós temos mais fãs concordando sobre o que o outro usuário falou, mas que se eu ler isso aqui o vídeo vai ficar muito longo e muito extenso. Então, fãs de Final Fantasy, falem aí o que vocês acham dessa notícia, deixem aí as suas opiniões. Eu vou ficando por aqui, valeu!